Peço que abram suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2. Vamos ler os versos 1 a 7. Ezequiel, capítulo 2, verso 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Vamos nos dirigir a Deus em oração, meus irmãos. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de ouvir ao Senhor. Ó Deus, por meio da Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo, então, venha agir, ó Deus, para que a Tua palavra seja pregada com fidelidade e para que haja, então, aplicações, ó Deus, em nossa vida, Deus eterno, de acordo com aquilo que é a Tua vontade para o dia de hoje. Fale conosco nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é difícil ter que caracterizar Deus. Por quê? Porque, se for para falar, caracteriza Deus, né? É algo muito, mas muito amplo, e é difícil caracterizar Deus. Falar de Deus quanto à sua pessoa, a sua natureza e as suas obras, é algo tão vasto, que fica difícil caracterizá-lo. Por exemplo, no que tange às obras de Deus, há muita coisa que Deus faz, muitas coisas sobre as suas obras. E uma delas é a questão do chamado de Deus. Esse chamado, então, ela pode ser dividida em duas, né? Que nós chamaríamos de chamado para a salvação e o chamado para o serviço. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de ver com vocês essa segunda parte aí, que é a questão do chamado para o serviço. Então, no texto que nós vemos aqui, Deus chama Ezequiel para trabalhar para ele. E eu gostaria de ver aqui com vocês o chamado, né, de Deus para nós. E a questão com isso, eu gostaria então de responder algumas coisas. Como Deus chama, o que Ele espera dos seus chamados. Como Deus chama, a quem Ele chama e o que Ele espera dos seus chamados. Essas são as questões, muitas das vezes, que a gente precisa responder quando trabalhamos a questão do chamado de Deus. Portanto, então, chamo a sua atenção para o que vamos ver aqui nesse texto, o chamado de Deus. Aqui, meus irmãos, vale a pena, então, para nos contextualizarmos do nosso texto, é o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele foi um homem que viveu, então, no tempo no tempo da invasão do povo de Israel, quando o povo de Israel foi deportado para a Babilônia. Isso aí Deus já havia avisado muito tempo atrás ao seu povo, mesmo lá, já antes de entrar na terra prometida, com Moisés já havia dito para eles, lá em Deuteronômio capítulo 28, de que o seu povo não andasse nos caminhos do Senhor, Deus então deveria tirar o povo da sua terra, então deveria ser levado para o cativeiro. Então o povo aqui estava
foram levados para o cativeiro, e Ezequiel foi um desses homens que foi levado para o cativeiro. Ezequiel ele contava com 26 anos de idade quando foi levado para o cativeiro. Ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. Isso nós encontramos no capítulo 1, no versículo 3. Ora, se Ezequiel era filho de um sacerdote, então significa dizer que Ezequiel era da linhagem sacerdotal. Nós não sabemos ao certo se ele exerceu o seu ministério sacerdotal enquanto estava lá na Terra Prometida, lá em Israel, ou não. Nós sabemos que ele foi levado para a Babilônia, para o cativeiro, quando tinha 26 anos. E o livro de Números nos informa que alguém qualificado para trabalhar no ministério sacerdotal, tinha que contar com 30 anos. Então, era com 30 anos que alguém então exercia o seu ministério no templo. Então, se Ezequiel tinha 26 anos, então é bem provável que ele ainda estava na escola dos sacerdotes, aprendendo e auxiliando com algumas pequenas coisas, mas o serviço propriamente dito de sacerdote, então ele não poderia exercer, porque estava apenas com 26 anos e precisava ter 30 anos. Ora, onde Ezequiel estava, lá na Babilônia, ela ficava muito distante da cidade, então, de Jerusalém, onde podia se realizar o sacerdócio, né, o seu ministério sacerdotal. A cidade onde Ezequiel estava, lá na Babilônia, distava de Jerusalém 1000 quilômetros. Ficava a 1000 quilômetros de Jerusalém. Então, ele estava impossibilitado de poder, então, se ele quisesse realizar os serviços de sacerdote, não podia. Ora bem, se não podia exercer o ministério sacerdotal, ele poderia fazer outra coisa. E é isso que Deus aqui vai fazer com ele. Deus chama Ezequiel para ser um profeta, mas para ser um profeta entre os exilados. Nesse tempo, Jeremias já existia e Jeremias já estava profetizando. Na verdade, antes do povo ser levado para o cativeiro, Jeremias já existia como profeta e Jeremias estava lá na terra de Israel. Havia uma pequena gente, um pequeno pessoal que não haviam sido deportados, não haviam sido levados para o cativeiro. E Jeremias estava lá consolando o povo na terra de Israel. E então havia, desse povo que estava no cativeiro, Deus levantou que é então Ezequiel, para que possa então ser o profeta entre os exilados. Então tinha o profeta Jeremias lá na terra de Israel, e agora então Deus levanta o profeta Ezequiel para ser profeta, o sacerdote Ezequiel para ser profeta entre os exilados. Vamos então, meus irmãos, tendo apresentado aqui o contexto, vamos então ver aqui o que esse texto nos ensina sobre a vocação, o chamado de Ezequiel, e o que podemos aqui aprender sobre o nosso chamado para o serviço. A primeira coisa é a questão consideremos a vocação dos chamados. Veja, no verso 1 até o verso 5, nós vemos aqui a descrição do chamado de Ezequiel. Veja, Ezequiel foi o autor desse livro aqui. E é interessante que ele começa o seu livro descrevendo o seu chamado. No capítulo 1 ele tem a visão de Deus, e agora no capítulo 2 ele vai descrever o seu chamado. Isso é necessário por quê? Para mostrar para o povo a autenticidade do seu ministério profético. Ele aqui vai descrever o seu chamado, vai descrever o chamado de Deus para com ele, e aqui aprendemos muito sobre o nosso chamado, pois não é diferente, em certo sentido. Então ele vai dizer aqui sobre o seu chamado. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus chama homens comuns. Veja o que ele vai dizer. Esta voz, ou seja, qual a voz? A voz da visão que ele teve no capítulo 1, disse para ele: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Meus irmãos, essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui quanto ao chamado de Deus. Deus chama pessoas comuns. Isso nós vemos por causa da maneira como Deus chama Ezequiel, filho do homem. Esse termo filho do homem, ela é diferente ao que nós encontramos em Daniel capítulo 7, e que é usado muito por Jesus dizendo: o filho do homem vai ser crucificado, o filho do homem vai ser isso, o filho do homem vai ser aquilo. Jesus estava fazendo referência à questão de Daniel. Lá em Daniel, então, faz referência à realeza de Cristo sobre as nações. Jesus estava a se referir a ele mesmo como sendo o rei das nações, o filho do homem, dito lá em Daniel capítulo 7. Mas aqui em Ezequiel, o título filho do homem não denota a realeza, o título filho do homem denota a fraqueza, a fragilidade humana. Ou seja, ele era
descendente, ou seja, ele era filho de Adão, e como filho de Adão, Adão caiu em pecado, portanto, este mesmo filho de Adão são frágeis, são fracos, são frágeis. Então, esse título aqui denota isso, a fragilidade deste servo, deste homem aqui, Ezequiel, dizendo, filho do homem, levanta. Então, meus irmãos, aqui aprendemos então que Deus levanta pessoas comuns, pessoas que não têm qualidades sobrenaturais, não. Deus levanta gente comum. Assim como Ezequiel era uma pessoa fraca, era um homem fraco, com fragilidade, um filho do homem, ou seja, um filho de Adão, destinado com as mesmas fraquezas que são consequências da queda. Assim também Deus chama nós. Cada um de nós, hoje, nos dias de hoje, foi no passado e é no dia de hoje, Deus chama gente comum. Isso é novidade para você? Talvez muitas das vezes você se acha impossibilitado, ou você então fica com medo de fazer algum serviço para Deus, porque você acha que você não tem dons sobrenaturais, porque você acha que você não tem capacidades sobrenaturais para servir para o Senhor. Por isso é que você só vem para a igreja, entra para a igreja, senta no teu banquinho, fica caladinho, sem fazer nada, sozinho ali, porque você acha que você não pode fazer nada para o Senhor. Você não se acha capacitado quando você veja, por exemplo, o irmão à direita e o irmão à esquerda. E aí então você fica, não, o meu serviço aqui é só vir para a igreja, sentar e acabou. Eu não tenho dons sobrenaturais, eu não tenho capacidades sobrenaturais, então para exercer o trabalho, para servir para o reino de Deus. Estás enganado, meu caro. Deus chama pessoas comuns. Deus chama gente comum, como você e eu. Como Ezequiel, Deus chama pessoas comuns. É interessante, meus irmãos, que em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 26 a 27, Paulo vai descrever a vocação daqueles que Deus chama. Ele vai falar que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolhe os tolos para confundir os sábios. Então veja, Deus não chama, e Ele vai dizer, reparai entre vocês, não são muitos que foram chamados. É claro, lá de modo específico está falando da questão de salvação, mas também isso se relega à questão de ser chamado para o serviço. Deus não escolhe aqueles superdotados ou algo assim, Deus escolhe gente comuns, gente comum. Por quê? Porque nós não somos suficientes em nós mesmos. Aliás, porque Deus faz assim para que a glória seja dele, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1. Para que as pessoas não possam então se vangloriar e dizer, viu, né? Eu sou bom demais, por isso Deus me chamou para o serviço. Não, Deus chama gente comum, para que essas pessoas possam entender que não é nossa força que nos faz vencer. Meus irmãos, aqui vale então uma chamada de atenção para nós. Muitas das vezes os pastores se desanimam também, presbíteros se desanimam com muito trabalho que tem para fazer. Seminaristas ficam chorando diante da carga que tem que fazer no seminário e na igreja. E você também, tendo que trabalhar na UMP, na SAF, na UPH, na UCP, sendo professor de escola dominical. E você se sente, meu Deus, eu não posso, eu sou homem comum, por que o Senhor me chamou? Eis aqui então um consolo para você. Deus escolhe pessoas comuns. Uma vez você já se sentiu desanimado para o trabalho que o Senhor te deu para fazer? Você não é o primeiro, não. Ezequiel também era um homem comum. Homem sujeito às mesmas fraquezas como é você. Primeira coisa, quanto à vocação dos chamados, Deus chama pessoas comuns. A segunda coisa nós vemos no versículo 2. Ele vai dizer, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus capacita aqueles que Ele chama. Deus chama pessoas comuns, e essas pessoas comuns, Deus os capacita para o serviço que os chama. Meus irmãos, observem que é Deus quem faz isso. É Deus quem capacita a gente. Veja, ele, depois de falar com Ezequiel, eu vou lhe falar, olha, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Veja, o ato do Espírito Santo entrar em Ezequiel, denota então a capacitação de Ezequiel para o serviço que o Senhor o havia chamado. Ele é um homem fraco, é um homem frágil, é um homem comum, mas agora tem um Espírito Santo, e o Espírito Santo vai usar para servir a Deus. Sempre é assim, meus irmãos. É interessante, eu fico sempre admirado
Paulo, aquele que nós conhecemos tão super gabaritado, pessoa que a maior carta do Novo Testamento foram escritas por ele, e Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer que quem parece as coisas é suficiente, de fato que a nossa suficiência vem de Deus. E muitas vezes Paulo vai dizer isso aqui, não de que ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que eu fiz mais do que todos os outros apóstolos, mas ele vai dizer, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E ele vai dizer, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, meus irmãos, Deus chama pessoas comuns, e essas pessoas comuns, Deus o capacita. Deus capacita estas pessoas comuns, por quê? Porque o trabalho que Ele chama, embora chama pessoas comuns, o trabalho que Deus nos chama para fazer não é um trabalho comum, não. É um trabalho difícil. E por isso, Deus nos capacita para as suas obras. Deus nos enche do seu Espírito. Deus nos capacita com aquilo que nós precisamos para desempenhar o nosso trabalho. Portanto, se você for chamado por Deus, tenha essa certeza que Deus que te chamou é o Deus que vai te capacitar para a obra. É o Deus que vai operar em você por meio do seu Espírito Santo para te capacitar. Aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos deu a grande comissão, você se lembra do último versículo de Mateus capítulo 28? Você se lembra? Muitas vezes a gente só lembra do ide a todo mundo, né? Eis que toda autoridade me foi dada, portanto vão, façam discípulos de todas as nações. E a gente se esquece da promessa consoladora para as missões, que é que? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não se lembrava disso, né? O Deus que chama é o Deus que capacita. Portanto, se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Não negue, não. Não relegue os teus talentos, não guarde os teus talentos, não, como vemos lá na parábola. Não, trabalhe para o Senhor. Se empenhe, se entregue para a obra do Senhor. Veja que trabalho você pode fazer na igreja, que trabalho você pode fazer para o reino. Porque o Senhor que te chamou, embora você seja comum, uma pessoa frágil, é o Senhor que vai te fortalecer, é o Senhor que vai te capacitar. Meus irmãos, talvez aqui vale a pena dirigir algumas palavras para você. Talvez você tenha sentido algum chamado de Deus para alguma obra específica. Quem sabe para ser pastor? Por que não? Por que não? Não, mas eu não sou capacitado e tudo. Você acha que todos que são pastores, Deus os chamou assim? Deus os capacitou. Aliás, é por causa disso que existe o seminário, 4 anos ou 5 anos de seminário. Para quê? Para você ser capacitado. Mas veja, a capacitação é algo que Deus faz. O seminário é uma ferramenta, mas é Deus quem vai trabalhar em você. Então, se você tem se sentido chamado para ser pastor, não negligencie isso, não. Ou se você tem sido chamado para ser missionário ou missionária, não negligencie isto, não. Não são apenas a irmã Eliane que vai fazer missões em Angola, ou na Guiné-Bissau, ou em Moçambique, não. Você também pode. Não é apenas os missionários que nós oramos que podem ou que são capacitados para ir por aí. Você também pode. E por outra, tem uma obra pelo qual Deus nos chamou todos nós. É a obra de sermos evangelistas. Pastor é uma obra específica. Missionário como tal é uma obra específica. Quando olhamos missionário no sentido restrito, é uma obra restrita, mas evangelista ou missionário no sentido amplo, todos nós somos, não é? Todos nós somos. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ascendeu para os céus, antes de ascender para os céus, Ele deu essa comissão para a igreja. E a comissão não é para o pastor, não. Às vezes a gente está mal acostumado a pensar que evangelizar é obra do pastor e se calhar do seminarista e dos presbíteros. Estamos enganados, muito mal enganados, meus irmãos. Fazer a obra do Senhor, trabalhar para o reino, evangelizar é obra de todos nós. Cada um de vocês, não venha me dizer, já não tenho idade para isso. Você tem. Enquanto você viver, você é um evangelista. E o campo missionário é grande, é vasto, é vasto. Portanto, o Senhor te chamou. Seja o Senhor te chama, seja para a obra ampla, que é de evangelista ou missionário em tua casa, na tua rua, no teu trabalho, na tua escola, sair por aí e pregar, falar de Cristo. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi, né, a história de alguns homens de lá
de algumas pessoas da UMP, da nossa mocidade. Fiquei feliz, olha, foi a fulana quem me chamou, nós estudávamos junto na escola e me chamou para vir para a igreja. Temos a história disso, muitas das pessoas que estão aqui na UMP foram chamadas assim. E muitos dos pais desses jovens foram tragos aqui por estes jovens. Meu caro, você foi chamado para fazer a obra do Senhor e você pode e deve fazer a obra do Senhor. Não é uma obra do pastor apenas, não. Evangelizar é obra de todo crente. Irmão Kennedy, mas eu sou pessoa comum, eu não vou para o seminário. E quem te disse que você precisa ir passar 4 anos no seminário para evangelizar? O que é evangelizar? É proclamar as boas novas de que Cristo nos salvou. Você precisa de 4 anos para isso? Você não precisa de 4 anos para isso. A mesma mensagem que te foi dada, que você entende do que Cristo fez por nós, é a mesma mensagem que Ele te diz para você ir e proclamar para as pessoas. Deus chama pessoas comuns, Deus capacita os chamados e, em terceiro lugar, Deus envia aqueles que Ele chama. Isso aqui nós encontramos no versículo 3 até o verso 5. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Veja, Deus chama, capacita, e a terceira coisa que Deus faz é que Deus envia. Ele te chamou, te capacitou, e agora Ele envia. E, meus irmãos, aqui é desse jeito sim. O Senhor que nos chama, Ele nos capacita e nos envia para fazer a sua obra. Como eu disse, de modo geral, todo mundo é o campo missionário. Todo este mundo é o campo missionário. E onde você estiver, é um campo missionário para você trabalhar. Portanto, o Senhor te chamou, o Senhor tem te capacitado, e o Senhor não tem te enviado? Será que aquele que te chamou e te capacita não tem te enviado? Às vezes a gente acha que ler a Bíblia é simplesmente só para nós. É para nós sim, para nosso crescimento na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas não é para guardar por nós, não. É para levar para os outros também. Leva as boas novas para a tua família. Leva as boas novas para os teus amigos, para os teus colegas. Leva as boas novas para eles. Leva as boas novas para eles. Meus irmãos, eu gostaria de estender um pouquinho esse pensamento para falar um pouquinho da vocação daqueles que são pais. Certamente, vocação para o serviço engloba também ser chamado para ser líder espiritual do lar. E, meus irmãos, como chamados para esse trabalho, fomos chamados como líderes do nosso lar a proteger, a prover, mas não somente para isso, mas também a ser sacerdote do lar. Cada um que lidera uma família foi chamado não só para proteger e prover, mas também para ser sacerdote do lar. E eu lamento que hoje isso é o mais ignorado, o ser sacerdote do lar. Quantos de vocês, meus irmãos, fazem o culto doméstico em sua casa? Quantos de vocês discipulam as suas esposas? Quantos de vocês discipulam a sua família? Quantos? E, meus irmãos, o motivo para isso, para terem que negligenciar estas coisas, ou terem que não fazer estas coisas, meus irmãos, é porque muito, mas muito dos que estão aqui, ou muito daqueles que são chamados para liderar o seu lar, alguns eles fazem por causa de negligência. E, meus irmãos, sobre vocês, eu diria a palavra de um puritano. Se você que foi chamado para liderar a sua casa, não mantém a vida espiritual do seu lar por meio de culto doméstico, você cria um lar de amigos, um seminário do diabo. Porque é lá na tua família, os teus filhos que compõem a sociedade. E é interessante que nós evangélicos, nós reclamamos muito, o mundo está mal, a sociedade está má. Mas quem é a sociedade? Quem compõe a sociedade? São os teus filhos. É a tua família também. E qual diferença a tua família faz no mundo? Pais, vocês foram chamados não apenas para prover, para proteger. Vocês também foram chamados para ser sacerdote do lar. Você tem lido Jó capítulo 1. Ele não apenas provia e protegia a sua família. Ele também se levantava cedo para sacrificar em prol dos seus filhos. Você tem discipulado tua família? Se não, saiba que é isso. Mas, irmão Kennedy, eu não sou gabaritado assim. Eu não conheço tanto assim de Bíblia. Leia a Bíblia.
Compre livros para te ajudarem na interpretação, no estudo da Bíblia. Deus te chamou para ser líder de casa, Deus vai te capacitar. Leia as Escrituras, estude as Escrituras, compre livros que te ajudem nisso, monte o culto no teu lar, o culto doméstico, passe a discipular a tua família e aos poucos Deus vai te capacitar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Não deixe de fazer isso, meu caro, não deixe de fazer isso. Mas vejam, aqueles que Deus envia, o ato de enviar não é sinônimo de facilidade no trabalho, não. Veja que aqui, Deus não prometeu aqui para Ezequiel que o trabalho seria fácil. Olha o campo para o qual Ezequiel está sendo enviado. Veja, ele me diz: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. Então, ser enviado por Deus, ser chamado, capacitado e enviado por Deus, não é sinônimo de trabalho fácil, não. Não é sinônimo de que a obra vai ser fácil. Não significa que quando você montar o culto no teu lar, dia após dia, nos dias de semana, estudar com a tua família, discipular a tua esposa, os teus filhos, não pensa que vai ser moleza, não. Uma das coisas que vai precisar de você é a persistência, porque dia após dia a preguiça vai bater à tua porta, porque dia após dia o desconforto ou outras atividades vão querer sufocar esta que deveria ser a prioridade para você com a tua família. E por outra, quando a gente também sai para evangelizar, não significa que vamos ser aceitos por todos, não. Há pessoas que podem nos ouvir, mas não significa que vão guardar o que a gente diz, ou significa que vão receber de bom grado. Há aqueles que até mesmo nem vão querer nos receber para ouvir a palavra do Senhor. Lembro-me com tristeza, quando eu estava lá em Angola, quando eu saía com os meus amigos para evangelizar, e eu ficava muito decepcionado por aquelas pessoas, aquelas casas que a gente batia a porta, basta nos verem com a Bíblia, não, aqui não. Mas desculpa, eu só quero 2 minutos de você. Não, eu já disse não, vou soltar o meu cão, já disse não. E dói no nosso coração. Deus, tu me enviaste e esse povo não me recebe, eu vim em teu nome. Não significa que vai ser fácil, não. Não significa que vai ser fácil. Só um povo de coração duro, E Deus nos envia para essas pessoas. Por isso é que você tem tido medo de evangelizar, porque vai ser rejeitado. Por isso é que você tem tido receio de falar com a pessoa que senta contigo no ônibus, lá, no metrô. Por isso é que você tem tido receio de falar com aquele teu amigo, é mesmo teu amigo. Mas se você sabe que se ele falar da palavra dele, fala, você é chato. Por isso, meu irmão, o campo missionário não é tranquilo, não. Ser chamado e capacitado por Deus não é sinônimo de tranquilo, não é sinônimo de tranquilidade, não é sinônimo de que o trabalho vai ser fácil. É um povo rebelde contra o Senhor, que você precisa persistir. Mas veja, quando o Senhor te chama, Ele te chama e te envia, te capacita e te envia, não para você falar o que você quiser, é para você dizer o que o Senhor diz assim diz o Senhor. Esse termo assim diz o Senhor é uma fórmula introdutória para falar em nome do Senhor, ou seja, eu venho e falo na autoridade do Senhor, assim diz o Senhor, ou seja, o povo deveria entender que é Deus que o enviou. E aqui, meus irmãos, estendendo, significa então que a gente deve falar, quando for para falar, a gente deve falar aquilo que o Senhor nos disse para falar. Não é para você inventar a mensagem. O evangelista não inventa o seu evangelho, o missionário não inventa a sua missão, o pregador não inventa a sua pregação, o professor não inventa a sua aula. Nós ministramos aquilo que Deus nos disse para ministrar. E está onde isso que o Senhor nos disse para ministrar? Na palavra do Senhor. Falar do reino de Deus, falar da santidade de Deus, falar da pecaminosidade do homem, falar do sacrifício de Cristo, convocar ao arrependimento e avisá-los de que o discipulado é difícil, mas vale a pena. É isso que o Senhor faz. Então, meus irmãos, quanto à vocação dos chamados, são essas 3 coisas que nós vemos aqui.
O Senhor chama homens comuns, o Senhor capacita estes homens comuns e o Senhor envia estes homens. Capacitados pelo Senhor, eles vão para falar em nome do Senhor. Tudo bem, se o Senhor então nos chama para isso, se o Senhor nos capacita para isso, e se o Senhor nos envia, o que o Senhor espera de nós? Além daquilo que é falar a sua palavra, mais do que Ele espera de nós. Isso aqui nós vamos ver do versículo 5 até o versículo 7. Ele vai então dizer o que é que o Senhor espera de nós. E aqui, meus irmãos, o que nós vemos é que a missão dos chamados é ser fiel à sua vocação. É ser fiel à missão que recebe. Olha, você não foi chamado para trazer para o Senhor, Senhor, eu ganhei 100 almas. Senhor, eu preguei, assim como Pedro lá em Atos, no Pentecostes, eu ganhei 3.000 almas. Senhor, olha como eu sou um bom evangelista, olha como eu sou um bom missionário. Senhor, eu discipulei 1.000 famílias enquanto eu estava fazendo a tua obra. Não é isso que o Senhor espera de você. O Senhor espera apenas fidelidade. O Senhor espera fidelidade. Por quê? Porque os resultados não dependem de nós. Não dependem de nós. Apenas fidelidade que o Senhor espera de nós. Olha o que Ele vai dizer. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casas rebeldes, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são causa rebelde. Ou seja, fidelidade a despeito da perseguição. Não importa o que o povo vai fazer. Aqui o Senhor, ao comissionar o seu profeta, ao comissionar Ezequiel para ser profeta, está dizendo para ele, olha, vai lá e diga as minhas palavras, não os temas. Eu quero que você fale exatamente aquilo que eu quero, aquilo que eu digo para você falar. E o que eu espero de você é só isso, fidelidade. Eu sei que eles são de coração obstinado, eu sei que eles são depravados, eu sei que eles são pecadores, e o resultado da tua pregação não depende de você. Não estou pedindo isso de você, não. Eu não estou pedindo que você converta as pessoas, eu não estou pedindo que você faça com que as pessoas nasçam de novo. Isso não é teu trabalho, não, Ezequiel. E não é teu trabalho também, meu irmão, não é meu trabalho também. O nosso trabalho é ser fiel. É ser fiel à vocação que recebemos do Senhor. É falar assim diz o Senhor. E o resultado depende do Senhor. Depende do Senhor. Talvez isso pareça estranho para você, mas deixa então citar um texto do Novo Testamento que traz essa ideia. Paulo pregou, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Sempre foi assim. Em nenhum momento nas Escrituras o Senhor diz para nós, olha, eu te comissiono e eu quero que você traga para mim 1.000 almas convertidas. Vimos na parábola de lá dos homens que receberam lá, o Senhor apenas o deu, olha, vão e negociem isso. Um trouxe 10, outro trouxe 5, mas o Senhor não falou, que homem relaxado, você só 5. Não. O Senhor apenas os disse para fazer. E assim também é você, meu caro. Assim também é você. Talvez você se sinta inferiorizado. Há grandes obras na igreja para fazer. E o que é limpar o banco da igreja em comparação ao pastor que prega, ao seminarista que prega? O que é ter que dirigir isso ou aquilo, dar aula lá para a escola dominical das criancinhas, aquelas criancinhas, né, em comparação à aula magna que o pastor dá. E por isso a gente muitas vezes chama, a gente na oração diz, Senhor, que a sementinha caia no seu coraçãozinho. Não é sementinha não, é semente. Crianças não recebem sementinha, recebem semente. Não recebem uma palavrinha da palavra de Deus, não recebem palavra de Deus. Não há grau diminutivo para eles, não. É as mesmas palavras, na linguagem deles, mas é as mesmas palavras. As mesmas palavras. Meu irmão, toda obra para o Senhor é válida. Toda obra para o Senhor é válida. Toda obra feita com fidelidade recebe a aprovação do Senhor. Não importa se é
trabalhando como diácono, não importa se é como presbítero, não importa se é como presidente da OMP, presidente da UPH, presidente da SAF, presidente da UPA, não importa se é dar aula para os adultos, para os jovens, para as criancinhas, você deve ser fiel em tudo. Não importa se é para falar para os crentes ou falar para os ímpios, você deve ser fiel em tudo. É só isso que o Senhor requer de você, fidelidade à sua vocação. É isso que o Senhor requer de você, fidelidade à sua vocação. Meus irmãos, é isso que o Senhor pede de nós. Então, portanto, resumindo então ao dia que nós vemos aqui, vemos então quanto à questão do chamado de Deus. Nós vimos que quanto ao chamado, Deus chama homens comuns, capacita estes homens comuns, os envia para o seu trabalho. E aqui então, meus irmãos, nós vemos 3 etapas daquilo que seria o chamado de Deus. Deus chama, Deus capacita, Deus envia. E aqui na segunda parte do sermão, nós vemos de modo implícito a 4ª etapa, que é então, Deus sustenta. Vai ser trabalho difícil, sim, porque ele vai dizer lá, mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixam de ouvir, pois são casa rebelde. O trabalho vai ser difícil, sim, mas Deus que nos chamou, nos enviou, é o Deus também que haverá de nos sustentar. Ele chama, capacita, envia, mas também sustenta. Quando a obra estiver difícil para fazer, Ele vai te animar. Quando o trabalho estiver difícil, está difícil continuar com o estudo bíblico na tua casa, Ele vai animar você. Quando está difícil ter que falar do evangelho para o teu colega, para a tua família, eles não recebem a palavra do Senhor, eles não amam o Senhor, Ele vai animar você, vai fortalecer você. Não desanima. Ele te chamou e Ele haverá também de sustentar você. Meus irmãos, vale a pena então ver aqui algumas aplicações para terminar. Vocação é uma escolha divina, não humana. É Deus quem chama. Segundo, Deus chama homens comuns, como nós já vimos aqui. Não depende de quem quer ou quem corre mais. Deus chama pessoas comuns e os capacita. E outra coisa que devemos aqui ver, e é muito importante para nós, é que o zelo pastoral é o resultado da fidelidade à vocação. Tanto o zelo pastoral como em outras áreas. Muitas vezes nós, nos tempos pós-modernos, estamos muito viciados a criticar pastores que são zelosos, pastores que não permitem qualquer coisa no culto, pastores que não permitem qualquer coisa na igreja, falar, que pastor chato, que presbítero chato, que conselho chato. Não, meus irmãos, o zelo ministerial é resultado da fidelidade à vocação que receberam. Não é que as pessoas querem ser chato, não. Não é que o conselho quer ser chato e não permitir certas coisas. É que eles querem ser fiel. Não querem fazer para a igreja do Senhor, a não ser aquilo que o Senhor ordenou na sua palavra. Isso também deve ser para conosco também. Temos fidelidade, sermos zelosos no trabalho que o Senhor nos dá, porque isso é o resultado da nossa fidelidade ao Senhor. Então, e para finalizar aquilo que já dissemos, o Senhor chama pessoas comuns, o Senhor nos chama para sermos fiéis e não necessariamente para sermos pessoas que colhem resultados ou temos necessariamente sucesso em nosso trabalho. Ele nos chama para a fidelidade e não necessariamente para o sucesso. Por quê? Porque ao Senhor compete o sucesso. Paulo, terminando então a sua carta, quando estava no final da sua vida, ele terminou com as seguintes palavras: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Porque Paulo, veja então aqui no final da vida de Paulo, Paulo não mediu o seu sucesso, não. Paulo não falou, olha, eu escrevi 12 cartas ou 13 cartas. Paulo não disse, olha, eu converti tantas pessoas. Paulo não disse, olha, eu fundei tantas igrejas. Está vendo a igreja de Éfeso, Coríntios e tudo? Sou eu, Timóteo, sou eu. Falou, combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Só isso que o Senhor requer de nós, fidelidade à sua vocação. É só isso que Ele requer de você, pois o resultado é obra do Senhor e não nosso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.